O Jorginho pergunta do Alex Rodrigues da Rádio CBN. Jorginho, o que você achou do jogo de hoje? Alex, eu achei que nós fomos bem superiores, criamos mais uma vez várias oportunidades. Eu acho que hoje a questão, o campo ruim, realmente muito irregular, atrapalhou muito a finalização, não apenas nossa, mas como a deles. Eles tiveram uma chance clara numa bola rolada para trás e acabaram colocando essa bola bem alta. Isso aconteceu com a gente, as nossas finalizações pararam numa situação, até mesmo o próprio goleiro foi muito bem, mas principalmente o campo atrapalhou bastante o nível de jogo que a gente tem para colocar, para imprimir dentro de uma partida. Então eu acho que a equipe foi muito organizada, foi guerreira, teve realmente todas as oportunidades de matar o jogo, infelizmente não matamos e acabamos sofrendo um gol de um atleta que eu respeito muito, né? O Lucão é um bom atleta, ele não teve a maldade, mas foi, na realidade, a entrada dele no Oliveira foi determinante para o resultado do jogo. Não é uma questão de choro do perdedor, mas eu acredito, na minha visão, o Elmo foi determinante para o resultado de hoje, porque se ele expulsasse o Lucão, não teria a expulsão do Oliveira. Né? O Oliveira, tudo bem, ele pode ter até largado um pouquinho, mas o Lucão vem em direção a ele simplesmente se protegeu e abriu um pouquinho mais o braço. Mas o primeiro amarelo dele, eu acho que foi muito injusto, porque ele estava apenas mostrando que aquela entrada poderia ter fraturado a perna dele, e foi determinante, porque se tivesse a expulsão, teria sido um jogo completamente diferente. Mas tudo bem, nós temos um jogo em casa e nós acreditamos muito no nosso potencial, nós vamos dar uma virada em relação a isso. Jorginho, pergunta do Pedro Henrique Geninho da Band News FM. Jorginho, apesar da derrota, no primeiro tempo o Atlético criou bastante e mais uma vez não concluiu bem. Como acertar isso em uma semana tão decisiva como tem o Atlético? Eu já falei sobre isso, né? A gente infelizmente não foi eficiente na parte da finalização, ou talvez no último passe, mas atrapalhou muito o gramado aqui, realmente o gramado é bem irregular, né? Então isso foi um ponto bem negativo para a gente está acostumado, até mesmo no campo de treinamento, é um campo de muita qualidade. Então na finalização viu que alguns jogadores conseguiram finalizar, mas a bola acabava subindo, eles também tiveram essa finalização. A gente tem muito que conversar, fazer trabalhos basicamente táticos, organizando a equipe taticamente, porque não tem o que fazer. Né? A gente tá jogando de 2 em 2 dias e o que a gente precisa fazer, na realidade, amanhã é preparar a equipe, organizar a equipe. Alguns jogadores, inclusive, entraram aqui hoje, o próprio João Paulo, Janderson, Natan, jogadores que vão jogar o próximo jogo, que a gente tem que ter todo o cuidado para que esses jogadores cheguem super bem lá, mas não perde o foco, não perde a alegria, não perde de forma nenhuma o nosso objetivo. Nada pode tirar o nosso bom momento, mesmo uma derrota como essa, perdendo uma invencibilidade. Pergunta do Bruno Daniel, da Rádio Bandeirantes, Feras do Esporte. Talvez tenha sido o último jogo desse time reserva. Claro que foi uma equipe que foi muito bem em muitos momentos. Mas pelos jogos realizados, você tirou conclusões sobre quem não serve mais para vestir a camisa do Atlético? Eu tirei conclusões de quem serve, né? Eu vi que todos os jogadores, eu falei isso para eles, todos os jogadores que jogaram, né, principalmente na parte titular, o próprio Pablo entrando, os outros são um pouquinho mais jovens, tem ainda o Vitor Paraíba, que tem condições. Quer dizer, são jogadores que podem ser titulares dessa equipe e já tem demonstrado isso. Nós fizemos uma grande partida. Se a gente tivesse vencido o jogo hoje, com certeza as perguntas seriam um pouco mais diferentes, mas eu não penso pelo lado negativo, sim pelo lado positivo, que foi muito bom, o que a gente demonstrou aqui, a gente foi superior a uma equipe que vem vindo, a uma equipe guerreira, uma equipe que luta, que é bem organizada. De parabéns, né, ao treinador deles, porque realmente tem feito um bom trabalho e a nossa equipe foi superior. Em todo momento, a gente sofreu, além do gol, a gente sofreu uma situação aqui numa bola rolada para trás. Todas as outras bolas, a gente foi muito mais superior, posse de bola, infiltrações, trabalhar essa bola de um lado e do outro. A gente foi muito mais eficiente, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol, pelo menos de empate. Pergunta do Felipe André, do Jornal Hoje. Boa noite, Jorginho. Com essa derrota, o Atlético vai repetir a última semana e fazer 2 partidas consecutivas com os titulares? Oi, André. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer na realidade no jogo, né? Vamos ver como é que os jogadores vão se comportar. A gente espera
48 horas pós-jogo, normalmente a gente não tem tido, né? Você vê que o jogo de domingo para cá a gente não teve 48 horas. Então, eu preciso esperar um pouco mais para saber como é que vão estar os jogadores, até a questão do secar, como é que eles vão estar em termos de recuperação. Aí, em cima disso, nós tomarmos uma posição para domingo. Mas agora a gente muda um pouquinho a chave, a gente precisa focar, com certeza, na Sul-Americana, que é super importante para a gente. Pergunta do Jânio José, do Jornal Popular. Boa noite, Jorginho. O Atlético perde o jogo e a invencibilidade no momento que pode ser perigoso, pois faz a partida decisiva no Paraguai e tem de vencer no domingo para chegar à final do Campeonato Goiano. Ele faz uma afirmação, mas com uma interrogação. São situações completamente diferentes. Isso aqui é um campeonato, lá é outro completamente diferente. Lá a gente pode, um resultado bom para a gente, claro, vencendo o jogo, porque a gente passa o Libertad. Um empate não é tão ruim assim, porque a gente deixa a decisão para os 2 jogos que nós temos em casa e o terceiro, último jogo, no caso de volta, seria o jogo do News. A gente ainda está dentro, com todas as possibilidades, e aí ter o foco primeiro nisso. Aí a gente vai esquecer completamente a questão do Goiano aqui e focar naquilo ali que é super importante naquele momento. Depois a gente volta às atenções e aí é um tempo que a gente precisa pensar realmente, mas assim, uma coisa não inviabiliza a outra, não é uma derrota aqui que vai tirar a minha alegria, a minha confiança, meu otimismo e até mesmo pelo que eu vejo na minha equipe, né? Minha equipe está muito bem organizada, está com sangue nos olhos, tá lutando, está trabalhando, é uma equipe intensa, isso é que é muito bom. O que a gente viu hoje aqui é uma equipe completamente organizada com poucos dias de treinamento. Na realidade eu tenho jogado de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias desde que eu cheguei. Basicamente a gente tem organizado no papo, em movimentos básicos dentro de campo, quase que andando para que eles possam entender o que a gente quer criar um padrão de jogo para essa equipe. Agora, Jorginho, 2 perguntas sobre mais especificamente a Copa Sul-Americana para fechar a coletiva. Natália Freitas, Rádio 730. Jorginho, o Atlético vai encarar um time que é considerado por muitos o favorito da sua chave na Sul-Americana. O que fazer para vencer no Paraguai? Natália, boa pergunta. Não tenha dúvida que é o time aí do momento da chave, é realmente um time de qualidade, tem jogado com 2 equipes também, G1, G2, e tem feito um excelente trabalho, mas nada que possa nos assustar de que a gente não possa trazer um bom resultado de lá. Nós temos sido fortes, nós temos sido competitivos, intensos, organizados, marcação linha alta, a gente não muda a nossa forma de trabalhar. Eu acredito muito que a gente pode trazer um excelente resultado de lá para cá. Para finalizar a coletiva, Bruno Daniel, da Rádio Bandeirantes. Jorginho, você vai cobrar um espírito semelhante aos dos jogos da Copa Sul-Americana para essa quinta? Um time mais vibrante? Talvez até você também mais vibrante nessa quinta? Vai ser essa a tônica daqui para frente? Bom, se eu for mais vibrante, eu acho que eu vou explodir. Porque eu vibro o tempo todo e a minha equipe da mesma forma. Então, nós temos sido vibrantes, nós temos sido organizados, assim, como eu falo, sangue nos olhos, a coisa corre na nossa veia, isso aí não tem faltado em nenhum momento. Claro que no momento de um jogo importante como esse, mas a gente tem que entender, não é o final. Nós temos ainda 4 jogos na Sul-Americana, nós tivemos só apenas 2 jogos. É que o nosso adversário agora, direto, o Libertad, ele teve 2 vitórias. Mas a gente, um empate lá não é de todo ruim, não. A gente tem que saber jogar o campeonato. Agora, a minha equipe, em nenhum jogo, eu vi uma equipe morna, eu vi uma equipe sem sangue, sem vontade. Pelo contrário, a entrega tem sido total, né? Hoje, sinceramente, ao meu ver, nós fizemos uma grande partida, faltou o gol. Obrigado, Jorginho.